Algumas pessoas começam a perguntar, né, qual a diferença da constelação individual para a constelação em grupo. Então esse é o tema de hoje. Na verdade, o tema é sobre o que é a constelação individual. E aí, é claro, né, eu consigo explicar e ajudar a contar um pouquinho como que é a constelação individual perto da constelação em grupo, tá bom? Então tem uma série de perguntas aqui que eu recebi antes da gente começar. Eu tinha deixado lá aquele campo de perguntas, então sempre quando tem live, se vocês quiserem mandar pergunta antes, pode mandar, porque eu organizo aqui, né? Eu e a Fê me ajuda, a gente organiza aqui e então eu posso, né, já falar, respondendo, ajudando vocês a entenderem, né, um pouco mais profundamente aí as questões que vocês, né, querem entrar, querem entender também. Bom, então hoje o tema é constelação individual. Eu trabalho muito com a constelação individual, né? Pra quem não sabe, a constelação individual é um atendimento pontual, não precisa ser um processo, não precisa ser várias constelações, é uma constelação, como o atendimento no grupo, né? Então já vou começar a falar sobre semelhanças e aí diferenças. A constelação individual, por que ela funciona ou como ela funciona? A gente tem que entender que nós todos somos energia, né? Quando a gente vai olhar mais profundamente para do que a gente é feito, né? Do que a matéria é feita, a gente vê que a matéria é feita de átomos e os átomos são feitos de elétrons, prótons e nêutrons. E os elétrons, que é a menor, né, a menor partícula, né, que compõe uma matéria, ele é onda, né? A física quântica, a mecânica quântica, na verdade, tem alguns estudos. Na minha época de faculdade, né, aprendi isso, que o elétron se comporta como uma onda. Se o elétron, que é a menor partícula que compõe a matéria, é onda, significa que nós aqui, que somos matéria, né, o corpo é material, as coisas são materiais, os objetos, tudo é energia, tudo é onda. Por que tudo é energia? Porque a onda é uma forma de energia. Então, se tudo é onda e se tudo é energia, a gente pode modificar essa energia. O nosso pensamento também emite ondas, né? As nossas vibrações, a nossa conexão também emite essas ondas. E quando a gente faz uma constelação, a gente atua na energia do sistema, a gente atua nessas ondas. Então, se a gente joga uma pedrinha no lago lá, ele faz uma ondinha, se a gente joga outra do outro lado, as ondinhas fazem assim, né? Elas começam a se bagunçar. O que a gente faz na constelação? A gente consegue enxergar o todo. Quando a gente enxerga o todo, o olhar, né, assim, já é uma energia da gente enxergar, criar aquela imagem. Eu costumo dizer que a gente tem a imagem, né, a imagem problema, ou a imagem não é problema, mas a imagem da situação que está hoje, e depois a imagem de solução. Então a gente enxerga a imagem como ela está. E aí a gente usa frases de cura, a gente usa novos posicionamentos, né? A gente conduz a constelação como uma segunda etapa para procurar a imagem ideal, né? Que traz cura para o sistema. Quando a gente faz todo esse processo, tudo é energia. Por que então essa energia só funcionaria quando tem mais pessoas, né? Na verdade, o processo individual mostra que ele funciona quando a gente trabalha com bonecos, como representantes, por exemplo, ou com âncoras de solo, que são os papéis. A gente pode subir em cima do papel e a gente sentir a energia do que é aquele papel que está ali, né? Então, a constelação individual, ela simplesmente é a constelação em grupo, só que num lugar mais reservado, num lugar que está você e o constelador só olhando para as mesmas dinâmicas que acontecem, que aconteceriam se você estivesse fazendo numa constelação em grupo. A representação, o olhar, né, para os bonecos, o olhar para os representantes ali, ele é o mesmo do que se você estivesse no grupo.
como que é a condução, então, né? E aí as diferenças de uma constelação individual para uma constelação em grupo estão na condução. Numa constelação individual, o constelador, o facilitador, que está te ajudando a olhar para as questões, ele consegue ler, talvez, os bonecos de uma maneira mais... ele consegue ler os bonecos de uma maneira mais intuitiva, então, conforme, né, a experiência ou a sensibilidade da pessoa que está conduzindo a constelação, a sensibilidade para entrar no campo de informações, né, o campo morfogenético é o campo onde tem todas as informações, ele vai te falar, olha, parece que esse boneco está com raiva do outro, parece que esse boneco quer deitar no chão, e a gente vai conduzindo então a constelação, acontecendo a constelação conforme a leitura do campo. A pessoa que está sendo constelada, ela pode ler tanto quanto o facilitador, tanto quanto o constelador. Não tem isso de, tem que ter um dom especial, ou tem que ter, sabe, uma sensibilidade especial. Não. Talvez eu costumo falar isso para quem eu vou constelar, né? Talvez eu faça isso com mais facilidade, porque eu faço isso todo dia. Estou vivendo isso todos os dias, constelo todos os dias. Então, eu já aprendi a abrir esse canal de comunicação, que é o supramental, que é um canal que a gente se liga mais à intuição. É diferente de eu ficar no racional. A gente está muito acostumado aqui no dia a dia a ficar só no racional, então pra gente é mais difícil de fazer uma leitura dos bonecos sem a gente, né, se conectar e a gente está no campo. Então, o processo ele acontece dessa forma, é você sentado do lado do constelador, ou na frente, ou quando é online, você está lá do outro lado do mundo e o constelador está aqui, né, então a gente também se vê por câmeras, mas o processo acontece, de novo, com a sensibilidade, com a leitura do campo. A busca pela imagem de solução também acontece dessa maneira. A gente coloca, a gente sente a energia, a gente percebe onde está a energia, onde está o emaranhado, onde está o nó, onde é difícil. Como que a gente percebe? Até vou fazer um parênteses aqui. Como a gente percebe onde está a parada de energia, onde tem o emaranhado? É porque às vezes eu peço para a pessoa repetir uma frase e ela não consegue repetir. Ela pode se emocionar, às vezes ela chora, enfim, ela às vezes mostra que ela está travada ali. Ou às vezes ela mesmo para e fala, puxa, é isso mesmo, agora eu entendi. Então todo esse processo de olhar a imagem como está e buscar uma imagem de solução também é um processo de trazer a consciência e então buscar a modificação. No processo online a gente faz dessa forma. Como que a gente faz isso no processo em grupo? As pessoas se conectam ao campo, né? Então tem lá, da mesma forma, tem o constelado e tem o constelador, né? O constelado traz a questão para ser olhado, o constelador então conduz ou facilita a constelação. Só que em vez de ele escolher os bonecos e fazer com os bonecos ali, ele faz como? Ele escolhe pessoas. Então imagina, né, a gente está partindo aqui dos bonecos e fala, parece que esse boneco tem raiva daquele, ou esse boneco deita no chão. Na verdade, as pessoas que entram no campo, elas já recebem essa informação do campo. Então ela mesma pode falar, parece que eu tenho raiva daquela pessoa, não sei nem quem é, nunca vi, mas tenho raiva. Ou, eu tô com vontade de deitar no chão. E aí o constelador então fala, então vocês seguem os seus movimentos. E então, né, o campo e os representantes, eles atuam dentro do campo e trazem também a imagem de solução da mesma maneira. O constelador também pede para repetir frases. Aí às vezes ele não pede para o constelado falar por alguém, ele pede para a própria pessoa que está no campo falar a frase. Da mesma maneira, a pessoa às vezes pode conseguir falar, pode não conseguir falar, pode perceber, puxa, é isso mesmo que eu tô preso aqui. Ou seja, tá vendo? É muito similar. A questão é que no grupo de pessoas, primeiro, né, tem as duas maneiras, tem os pontos positivos e os pontos negativos na visão de cada um, tá? E eu vou falar abertamente aqui de todas as questões que eu consigo enxergar, tá?
Então, no grupo de pessoas, o que é muito bom? É muito bom, se você nunca viu uma constelação ainda, você vê as pessoas ali falando, nossa, eu tenho raiva daquele, poxa, eu me deito aqui no chão, ou seja, tá lá escancarado na sua cara, não dá pra você dizer que você não tá vendo, e não dá pra dizer também que é o constelador que tá lendo errado ou inventando, não tá entrando no campo. Não, porque as pessoas estão trazendo aquela informação. Então tá lá, né? Sim, não tem como não ver. Isso é um ponto muito bom. Outro ponto muito bom é que você permite a participação também de outras pessoas. Então, quem são as outras pessoas? São as pessoas que entram no campo como representantes. Essas pessoas que entram no campo como representantes, elas vivem a situação, né, do outro, do constelado, mas nunca é uma situação avulsa. Sempre aquela situação tem a ver com ela, e ela também pode olhar para alguma questão para si e pode se curar. Então eu também falo, se você tem, até falei isso acho que anteontem no meu stories, se você tem possibilidade de ir num grupo para assistir, para entrar como representante, faça isso, vale muito a pena, porque você vai olhar questões dentro de você. Então quando você é escolhido para entrar no campo de outra pessoa, na constelação de outra pessoa, com certeza aquilo vai te tocar, te modificar e vai buscar, né, algo dentro de você para ser curado. Então essa outra né, um outro ponto muito positivo de você fazer constelação em grupo, de que outras pessoas também podem se beneficiar da constelação. Um ponto também, né, que é legal, é que se você não conheceu ainda a constelação, fica lá muito escancarado. Acho que eu falei isso no primeiro, mas o que eu quis dizer no primeiro ponto lá é que não tem como dizer que não está vendo aquilo. No terceiro ponto é que assim, poxa, eu nunca vi, então é melhor talvez alguém me mostrar de um jeito mais, né, real, mais palpável. Tá? São alguns pontos bons de fazer a constelação em grupo. Qual é um ponto que talvez seja negativo para algumas pessoas? É delas sentirem que estão expondo uma questão às vezes muito íntima, muito delicada, muito difícil para ela mesma olhar, está expondo para um grupo de pessoas que ela não conhece. De novo, depende muito do olhar, né, de quem está fazendo a constelação em grupo, de quem está lá no grupo. Por quê? Porque sempre o nosso tema é o tema também dos outros. Então não tem o julgamento, não tem intenção de resolver de um jeito ou resolver do outro, né? Quando a gente está aberto para fazer uma constelação e quando os representantes vão participar de uma constelação, todo mundo sabe que nós somos comuns e temos problemas muito comuns, né? Muitas situações são muito comuns a todos nós. Então, como eu falei, esse é um ponto negativo, depende muito do seu olhar, tá? A constelação individual, por outro lado, tem um ponto positivo que você pode marcar a hora que você quiser, né? Quando você encontrar o constelador para fazer a constelação para você, e você agenda, enfim, de acordo com a agenda. Não precisa esperar formar um grupo, porque é você e o constelador só, apenas. Então você vai lá, marca, agenda e faz. A constelação individual, a gente, quando a gente faz a individual, a gente pode então marcar a hora que a gente quiser. E a outra coisa que é legal, né, da individual, de novo, depende para algumas pessoas, é você ter a confidencialidade, você tá lá sozinho com o constelador, né? Então você faz a constelação sem ter aquele medo de que outras pessoas vão olhar para minha questão, o que os outros vão pensar, como que vai ser e tal. Então você também tem essa possibilidade de fazer. Qual que é a grande questão assim da constelação individual, né? É que ela acaba dependendo mais, talvez, da leitura do constelador, acaba dependendo mais da facilitação do constelador. Por quê? Porque é só você e ele. Então, se o constelador, né, não consegue ou não tem Porque, olha só, vou falar uma coisa bem concreta. Às vezes, quando a gente faz a constelação, a pessoa não reconhece aquilo que ela está vendo. Por quê? Porque aquilo está num nível de profundeza do inconsciente tão grande que ela fala, puxa, mas não é bem isso, eu não acho que é bem isso. E aí o constelador, então, tem que, quando ele recebe realmente aquela informação do campo, ou seja, não tem achismo, ninguém acha nada, a gente entende, a gente sente que aquilo está no campo, né? Então, quando você recebe essa informação do campo, você fala, não, mas é isso. E aí o constelador, ele precisa ser firme e falar, é isso.
pessoa fala, poxa, mas não vejo, não é isso. Não, mas é isso. Então, sabe, depende um pouco também de como você conduz, porque no grupo, o que acontece? As pessoas do grupo falam, não, eu tô sentindo exatamente aquilo, então fica mais fácil para você enxergar. Quando você está no individual, é o constelador que faz esse papel para te mostrar. Então depende sim um pouco do constelador fazer essa leitura e ter essa firmeza de falar, é isso, não tem dúvidas, é isso que está acontecendo aqui nesse campo, e aí a gente pode então dar um passo para a cura. Eu já passei por algumas situações de saia justa, assim, da pessoa falar, não, porque não é, e eu tenho que falar assim, bom, então se você já sabe tudo o que é, você não precisa de mim. Né? Se você já tem todas as respostas para você, você não precisa que a gente faça essa constelação, eu não preciso te mostrar nada. Então já fique aí, quer levar os bonequinhos para casa? Já fiz isso, só quer levar os bonequinhos? Porque aí você faz aí do seu jeito, tá? Então a gente acaba tendo essas diferenças dessa forma, mas sempre, o mais importante de tudo é saber que as duas formas de conduzir a constelação, elas vão levar para o mesmo lugar. Né? Elas não vão, não tem uma melhor do que a outra no sentido de resultado. O resultado das duas vai sempre levar para o mesmo lugar. Então, às vezes no individual, você também tem que ter mais paciência para ir sentindo o campo. A gente é muito imediatista, a gente coloca o boneco ali, a gente já quer que tudo surja, né? Já tenha todos os resultados ali. E não é assim. Então, às vezes você coloca o boneco, tem que sentir, tem que esperar, tem que às vezes conversar, perguntar uma coisa ou outra. No grupo de pessoas, as pessoas, né, esse tempo a gente até tem um tempo maior para isso, porque as pessoas já vão sentindo, vão falando aos poucos. Quando você, enquanto constelador, né, que está conduzindo a constelação com os bonecos, você tem que então respeitar esse tempo e falar para a pessoa, né? Também já fiz muitas constelações e a pessoa falou, o que foi? Eu falei, não, vamos esperar, vamos sentir. Né? Porque a constelação tem o tempo certo dela, né? A gente não pode acelerar. Então as dinâmicas que surgem, eu enquanto consteladora às vezes tenho vontade de perguntar uma questão, tenho vontade de perguntar outra questão, eu também vou sentindo e vou sabendo isso ao longo da constelação, né? Nunca sei, quando começa uma constelação, nunca sei ao certo para onde ela vai, tá bom? Então é assim que funciona. O que eu quero dizer também, uma coisa importante, é que assim, o grupo não é para todo mundo. E a constelação individual também não é para todo mundo. Você tem que sentir mesmo como para você, né, cai melhor, ou você entende melhor, ou funciona melhor. Por que o grupo não é para todo mundo? Porque às vezes a pessoa, ela não se sente à vontade e ela não se sente, sabe, ela se fecha tanto, se trava tanto que ela não quer compartilhar, e aí às vezes até o campo, assim, né, acaba ficando travado. Então você tem que estar tranquilo nesse processo. A mesma coisa, o individual, às vezes você racionaliza tanto e você trava tanto ali no individual, né, que você quer entender por que o boneco virou, por que o boneco não sei o que também não é bom você fazer individual, é melhor no grupo. Então você tem que sentir qual é a melhor forma de você chegar, né, na imagem de solução, digamos assim. Ou seja, para você participar de uma constelação é você sentir no seu coração o que é melhor. Eu sempre convido as pessoas que não conhecem ainda a constelação e querem fazer constelação, mas eu tenho vergonha de fazer no grupo. Poxa, vai assistir uma constelação em grupo, sabe? Mesmo que você não vá constelar em um tema, vai em algum lugar. Normalmente hoje tem muitas pessoas conduzindo constelações, né? Então vai participar do grupo, vai assistir, vai ver como é. Isso vai te ajudar, né, a ter mais clareza para quando você for fazer a sua, mesmo que seja individual, mesmo que a sua escolha seja fazer uma constelação individual, tá bom? A constelação individual, e eu queria lembrar, né, falar que eu atendo sim constelação individual muito, atendo online também, e tô voltando a fazer os grupos, que fazia tempo que eu não fazia, né, tô voltando a fazer os grupos. Então semana que vem vai ter um grupo no dia 28, terça-feira, na parte da tarde, aqui em São Paulo, em Pinheiros, né, eu moro em São Paulo. Então vou fazer esse grupo aqui, o grupo já tá quase cheio, tem uma vaga só para constelar.
quem tiver interesse, quem quiser, me manda mensagem, né? A gente pode tentar organizar ainda de participar, mas estou super feliz de voltar a fazer grupo, porque é algo que é muito gostoso. Para o constelador também tem isso, né? Quando a gente faz a constelação individual, bom, eu amo a constelação de qualquer jeito. Quando a gente faz a constelação no grupo, dá uma energia tão grande, né? Eu lembro que eu fazia muitas constelações lá em São José dos Campos, a cidade de Ana Paula, que eu vi a Ana Paula. Ana Paula até tá perguntando em grupo em São José. Ana, eu não tenho feito mais grupo em São José, eu queria organizar, viu? A gente podia conversar depois, que eu sei que você está constelando também agora. Então eu fazia os grupos em São José, às vezes ficava até de noitão lá fazendo grupo, saía do grupo pulando, assim, né? De tanta energia boa, tão gostoso que é conduzir a constelação em grupo também, né? Então, para o constelador também, né? As duas maneiras de constelar é muito boa. Eu, pelo menos como eu estava dizendo, eu gosto muito, né? A constelação individual também, porque a gente consegue ir super profundamente nas questões. A gente consegue, né, ao longo, dentro de uma sessão, aí a sessão de constelação individual, ela vai durar 1 hora, 1 hora e meia. A gente consegue, sabe, às vezes em várias gerações, né, a gente consegue fazer essa investigação quando necessário, não é uma investigação por curiosidade, mas a gente consegue, sabe, várias gerações atrás, quando é necessário, quando o caso traz, quando a pessoa traz a questão. Então, também é um processo lindo, lindo, lindo de cura, maravilhoso, tá bom? Bom, vamos às perguntas que eu recebi. Uma pessoa mandou pela lista de transmissão. Quem tiver interesse em receber informação das lives ou quiser mandar perguntas, né? A gente tem uma lista de transmissão também. Então, é só mandar mensagem pro WhatsApp. Eu vou deixar aqui na live no Face. E no Instagram já tem lá no link na bio, tem um linkzinho lá para você mandar uma mensagem para o WhatsApp que a gente adiciona você na lista, tá? É só colocar a mensagem, quero que me adicione na lista. A gente não fica mandando um monte de coisa, só manda às vezes lembrete meu mesmo, manda um áudio que vai ter live, se quiser mandar pergunta, né? E lembrete das coisas mais importantes. Então eu recebi essa pergunta aqui da lista. Durante a constelação individual, é importante sempre deixar o constelado informado sobre quais as sensações captadas no campo? Então, isso é uma pergunta ótima, na verdade, porque a gente, enquanto constelador, a gente sente muito do campo, de novo, né? Lembra que eu falei que eu tenho, como eu trabalho muito com isso, então a minha leitura do campo talvez seja mais fácil do que a pessoa que está sendo constelada, né? Então parece que se abrem várias, né, janelas de informação, assim, e às vezes é difícil que a gente enxergue, e às vezes não dá pra gente falar pra pessoa, às vezes é necessário falar, e às vezes é melhor a gente não falar. Então, como que eu faço? Eu, Juliana, faço para saber quando tenho que falar ou não, né? Eu espero. Se há uma informação que a gente percebe que se desenrola de outra forma, então eu não falo. Se há uma informação que ela fica lá martelando e você percebe que a constelação não dá um passo enquanto você não fala, não traz à tona aquela questão, então precisa ser dito. Com amor, né? Sempre sem julgamento, sempre distante da questão, mas você fala, você traz, né? Porque aquilo é o que vai fazer com que o campo ande, aquilo que vai fazer com que a constelação chegue numa solução, porque senão ela não chega na solução, ela fica parada. A outra pergunta é: quando a constelação é individual, somente a constelação atua no campo? Lembra que eu estava falando no começo, né? Tudo é energia. Então, são as energias que atuam no campo. A gente está fazendo uma constelação, a gente está lendo, a gente está entendendo, a gente está trazendo para a consciência tudo que está atuando ali. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente está mostrando. Então, é difícil dizer, é constelação, não é constelação. Para mim, a constelação é tudo, porque é o que tem de fato, sem os nossos filtros. A gente filtra muita coisa para não enxergar a realidade. Então, o que está atuando no campo? É a realidade, é o tudo, é o que está lá, né? Então, quando a gente tira o véu, a gente tira os filtros e a gente enxerga. E isso é a constelação. É isso que atua no campo, tá?
Espero ter ajudado aqui essa questão. Tem uma pessoa que pediu para falar quando você não se sente segura ou suficiente na profissão. Sabe que eu li recentemente sobre a síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor é quando a gente realmente sente que o que a gente está falando ou é algo que todo mundo já sabe, ou é algo que não vai agregar nada para ninguém, então a gente sente que a gente é um impostor realmente. Poxa, por que eu vou falar isso? Isso não é importante, isso não é válido, isso não importa, né? Então, isso tudo tem a ver muito com autoestima, com a gente estar no nosso lugar, quando a gente saber o nosso lugar no campo, né? Na vida, no sistema familiar como um todo. Então, é tão importante a gente realmente saber do nosso valor e do nosso lugar, né? Há uma outra pergunta. Uma constelação, quando trava, ela faz algum efeito ou ela não serviu de nada? Lembra quando eu falei, né, agora há pouco, de será que eu devo falar tudo ou não devo falar tudo? Eu sinto que parou ali, a constelação não andou. Às vezes a constelação ela para e ela trava, a gente acha que ela travou, mas de fato ou na verdade ela está esperando o próximo passo. Então a gente sente que não tem mais para onde ir, mas ela, assim, é como se a energia chegasse ali e a gente tem que esperar, né? Eu não falei que a constelação tem o tempo dela, né? Então o tempo da constelação é o tempo da gente realmente sentir de fazer um próximo movimento ou não. Pode ser que a gente tenha que parar ali aquela constelação para que o próximo passo aconteça de uma maneira sem intervenção, digamos assim, né? O universo vai trazendo as coisas do jeito que é para acontecer. Já aconteceu, então não é toda constelação que acaba bonito, todo mundo se abraçando. Não, às vezes a constelação acaba com você, parece que você está na beira do abismo, assim, você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? E aí precisa acabar ali. O constelador tem que saber a hora de acabar também. E aí você pode, então, a pessoa termina, fica às vezes um pouco sem chão e tal, mas aí o próximo passo vai vir, né? Tem a frase do Bert Hellinger que é muito bonita, que ele fala, o próximo passo virá. Então é você sentir realmente e deixar fluir, porque o próximo passo vai vir, tá? Tem uma pessoa que escreveu, como foi sua transição de carreira? Sou servidora pública, quero mudar de carreira, mas tenho medo. Nossa, minha transição foi linda, né? Hoje eu olho e eu honro tudo que eu já fiz antes de trabalhar com a constelação. Eu sou engenheira, eu trabalhei como engenheira, tenho um prédio lá com assinatura minha, né? Trabalhei em empresas multinacionais como engenheira trainee, depois eu migrei para a área de recursos humanos, tive uma carreira grande em empresas, como executiva de empresa, e depois eu saí de empresa, era um desejo meu de trabalhar com desenvolvimento humano, né? Minha empresa hoje chama Juliana Slicker Desenvolvimento Humano, então meu desejo era trabalhar com desenvolvimento humano, e aí então eu fiz essa mudança. No início, quando eu resolvi sair da empresa, eu fiz todo o processo de estudo, de juntar dinheiro, né, e tudo, porque eu ia largar o emprego lá que eu tinha, mas eu queria trabalhar com coaching, né, com coaching executivo principalmente. Depois que eu trabalhei com coaching executivo, fazia coaching de diretores, presidentes de empresa, aí eu conheci a constelação, uma amiga me apresentou a constelação e foi assim a mudança, né, da minha vida, porque realmente quando a gente mergulha na constelação, o Bert Hellinger fala muito disso, né? Quando a gente está pronto para atender os outros e a gente está pronto para olhar para as questões dos outros, quando a gente olha para as nossas questões. Se a gente trava às vezes numa constelação é porque a gente ainda não encontrou a solução na nossa, então a gente tem que se trabalhar muito para poder trazer a solução para os outros também. Então isso é muito bonito, a gente pensar nesse trabalho em conjunto, né? Enfim, então eu conheci a constelação e migrei, né? E hoje eu trabalho com a constelação familiar, trabalho com coaching, mas sempre com a constelação como ferramenta atrelada a esse processo.
e com os cursos de constelação também, porque eu me aprofundei bastante no tema, né? Trabalho com constelação faz bastante tempo já, faço muitas e muitas constelações, então eu tenho aulas, né? Tenho grupo de aulas, tenho grupo de alunos, tem alguns alunos que eu vejo entrando aqui, né? Então é muito gostoso trabalhar com a constelação e ver a constelação se expandindo, né? Ver a constelação crescendo e ver outras pessoas ainda, né? Usando a constelação como ferramenta. Isso é muito legal. Então, quem me perguntou foi a Luciane. Luciane, não tenha medo, você tem que sentir o seu lugar, né? Encontrar o seu lugar no mundo. E desse lugar, né? Os passos são naturais. A gente não força o passo para nenhum lugar, os passos realmente são naturais, tá bom? Aí a Marta perguntou, que faço para descobrir um trabalho que eu me identifico fazer? Bastante gente perguntando de trabalho, né? A gente pode falar de novo depois, já fiz a live sobre isso e eu posso falar novamente sobre, né, trabalho, profissão, né? Como a gente consegue enxergar os nossos passos de carreira por meio da constelação. Eu estava vendo aqui se tinha mais questões relacionadas à constelação individual, que é o tema de hoje, e as perguntas são muito... tem uma pessoa perguntando, né, como eu posso explicar da gente estar identificado com outra pessoa e como isso afeta a nossa vida, né? Ela até usa uma outra palavra, simbiose com outra pessoa. A gente se identifica, a gente está identificado com outra pessoa quando a gente energeticamente está ligado a outra pessoa. E se a gente está nesse processo, a gente não está no nosso lugar. Como isso afeta a nossa vida? De todas as maneiras. Porque a gente não está no nosso lugar, então a gente está ocupando o lugar de outro, né? Lembra que eu falei quando eu encontrei a constelação, comecei a trabalhar a constelação e tal, então no meu lugar no mundo, né? Então é tão bom quando a gente está no nosso lugar, porque tudo flui, a energia de vida, a energia de trabalho, os relacionamentos, tudo flui quando a gente está no nosso lugar. Se a gente está no lugar de outra pessoa, a gente está disputando aquele lugar, ou a gente está carregando a culpa da outra pessoa, ou a gente está carregando o medo da outra pessoa, ou seja, a gente nunca está ali bem, porque aquele não é o nosso lugar, é algum emaranhamento que nos leva para lá. Se esse emaranhamento nos leva para lá, né, não é bom estar ali, então é bom você voltar para o seu lugar. Como você identifica se você está ligado a outra pessoa? Quando existiu alguma exclusão no seu sistema familiar, quando alguém não foi visto, quando às vezes um primeiro casamento da sua mãe ou do seu pai não foi visto, foi excluído, você pode estar identificado com quem foi excluído, ou com o tio, com o irmão, enfim. Quando a gente pode dar lugar para todos, né, como a primeira ordem do amor, que é do direito de pertencer, todos têm o direito de pertencer. Então, quando a gente pode dar lugar para todos no sistema, aí cada um ocupa o seu lugar, sem a gente estar emaranhado com as questões das outras pessoas, tá? Uma pessoa falou, fale mais sobre tatuagem. O Bert diz, né, que a tatuagem, de maneira geral, quando a gente fala isso de maneira genérica, a gente tem que olhar para as questões em si, tá? Para cada um em específico, que cada pessoa traz, cada história cada um traz. Mas ele fala de uma maneira mais ampla que a tatuagem é você dar lugar a um excluído também do sistema, né? Então você marca no seu corpo, na sua pele, dando um lugar para alguém. É um movimento bem bonito, né? Aí uma outra pessoa perguntou, fale a relação dos animais com a constelação. Sabe que recentemente uma pessoa me falou assim, eu fui assistir constelação com cavalos, achei lindo. Os animais, eles entram no campo. Assim como as crianças entram no campo com muita facilidade, os animais também entram no campo com facilidade. Então, a gente que é o ser humano adulto, racional, a gente coloca 1 milhão de filtros para não enxergar as coisas, né? Mas os animais sentem, os animais, né, eles entram no campo. Principalmente os cachorros eles entram no campo para curar as doenças da família,
os gatos, na verdade, minto, até me confundi. Os gatos entram para curar as doenças da família, os cachorros entram para sofrer as doenças da família, né? Então o cachorro ele vai com você sofrendo aquela doença, ele se identifica com aquela doença. Quantas vezes você já viu, né, que o cachorro tem lá, às vezes ansiedade, aquela respiração ofegante, enfim, aquilo, e você vai ver que os donos também têm muita ansiedade, muita questão relacionada a isso. Então, assim, os animais eles entram no campo e eles trazem tudo que tem no campo para cá, tá? Uma outra pessoa falou que ela tem muitos medos. Os medos eles sempre estão ligados a questões, né, que precisam ser vistas. E precisam ser vistas. Por quê? Porque o medo é como se a gente quisesse se esconder, a gente não quer olhar, a gente quer fugir. De novo, o direito de pertencer, tudo tem o direito de pertencer. Então, se eu estou querendo fugir de alguma coisa, eu estou querendo excluir. Ninguém é bonzinho aqui, né? Então a gente fala, eu tenho medo, quero fugir, mas no fundo, lá no meu inconsciente, eu quero excluir aquilo. Como que eu consigo superar meus medos? Como que eu consigo, né, trazer os medos para me fortalecer e não para me enfraquecer? Quando eu olho para eles, quando eu percebo nos medos que ali também tem a minha força, ali também tem algo importante que precisa estar dentro do meu sistema e não fora, e não excluindo, tá? E não sendo excluído. Acho que aqui são essas perguntas. Tem uma outra pergunta, a pessoa falando, Etilane, bariátrica na visão sistêmica, você pode falar um pouco sobre isso? Assim, a gente fala, né, e na constelação o Bert fala sobre as questões alimentares, de nutrição, que sempre tem a ver, sempre está relacionado à nossa mãe, a maneira como a gente toma a nossa mãe, ou a maneira que a nossa mãe estava disponível para nós. Então, quando a gente tem, né, e o Bert fala de anorexia, às vezes ele fala de bulimia e, né, a pessoa perguntou sobre bariátrica, enfim. É sempre, quando a gente fala de distúrbios alimentares, de questões alimentares, tem a ver com nutrição e tem a ver com como a gente teve ou não teve a nossa mãe, como a gente tomou ou não tomou a nossa mãe. Então a gente tem que realmente fazer uma constelação para entender o que tem por trás disso. Nossa mãe às vezes não estava disponível, porque ela estava passando por situações difíceis para ela também, então com isso ela não consegue elaborar prévia, ela não consegue estar disponível para a gente. Sempre a gente tem que olhar sem julgamento, sem falar, mas foi culpa da minha mãe. Não é esse o ponto. O ponto é que todos nós somos pessoas comuns e temos as nossas dores, as nossas dificuldades, e com isso a gente então vive a nossa vida. A gente agradece tudo que a gente recebeu, a gente vive a nossa vida e a gente vai aprendendo, né, a viver dessa maneira, tá bom? A Ana Paula colocou, fiz as duas com você e tive resultado das duas. As duas é a constelação individual e a constelação em grupo. Fiz individual com você sobre crise do meu casamento e deu tão certo que ficamos juntos e até tivemos mais um filho. Ai, que linda, gente. Eu amo receber esses comentários, né? Esse retorno de vocês. Porque a gente faz a constelação e vocês vão embora, né? E aí eu não fico sabendo de mais nada. Isso é muito gostoso ouvir isso. Ana Maria, eu tinha muitas dúvidas se fazia individual ou em grupo. Achava que com os bonecos não seria real. Enfim, fiz com os bonecos e amei, não tive dúvidas. Tá vendo? Quando a gente entra no campo, gente, acho que isso eu falei, não sei se eu falei semana passada, não tem adivinhação na constelação, não tem eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. É o que é. Com os bonecos ou com as pessoas, né? Quando você conduz a constelação, você está enxergando aquilo, você está vendo aquilo. Então é o que é, não tem dúvida nenhuma. Não é por estar com boneco, não é por estar com pessoa. É você realmente receber a informação do campo, você ler esse campo e aí dessa forma, né? Você conduz a constelação e chega na solução, na possível solução, tá? Então é legal. Obrigada, viu, Ana Maria, pelo seu depoimento também. José Cláudio deve ser.
Boa noite. Mas como as pessoas que estão participando se conectam no campo? É através da sensibilidade ou alguma ação do constelador? Não é a sensibilidade no sentido de que se eu sou mais sensível eu vou sentir mais, eu vou perceber mais. Todo mundo tem a mesma capacidade, a mesma percepção e a possibilidade de sentir o campo. Quando a gente agora está falando da constelação em grupo, quando a pessoa ela entra no campo, né, no papel de alguém, ela vai sentir nela os efeitos de estar no lugar daquela pessoa. Como isso acontece? Pela energia. No comecinho da live eu falei que todos nós somos energia, a matéria é feita de energia. Quando a gente vai lá na menor partícula da matéria, que é o elétron, que é onda. Então tudo isso se movimenta com energia, com conexões. Então as pessoas quando entram no campo, elas recebem aquela informação. Essa informação é o que está gravado no campo morfogenético, é o que está gravado no universo. A gente não tem como fugir de uma informação que já está lá, né? Então ela não está trazendo algo que ela acha que é, nem o que ela, talvez, né? Não. O papel do constelador, e é interessante a pergunta dele, né? A ação do constelador. O papel do constelador é falar para a pessoa assim: não misture o que você está sentindo de estar no campo com as suas percepções sobre o tema, porque as nossas percepções sobre o tema às vezes se misturam mesmo. A gente já viveu situações tão parecidas que a gente fala, nossa, mas acho que é aquilo. Então a gente tem que entrar no campo sem intenção de resolver o problema para outra pessoa. A gente entra solto, se deixa levar pelo que a gente está sentindo, sem julgamento também. Mas é feio eu falar para minha mãe, uma pessoa que está no papel da minha mãe, que eu não a amo ou que eu não quero. É feio, então eu não vou falar. Mas aí já estão julgando. Então assim, se você não julga e se você não tem intenção, você simplesmente deixa solto os seus movimentos e as suas falas, né, da maneira que tem que ser. E o constelador tem esse papel só de, né, trazer uma frase de solução, uma frase de cura, trazer um outro posicionamento, às vezes para a constelação, para buscar a imagem de solução, para buscar a cura, tá bom? Então é sutil isso, mas é importante que o papel de cada um no campo é o papel que ele realmente entrou lá e percebeu, tá? Volto a falar, né? Não sei se você já participou de uma constelação em grupo, mas vale a pena conhecer, vale a pena participar. Camila, já constelou algum caso de autismo? Já, mais de uma vez, né? Os pais vieram constelar criança que tinha algum espectro de autismo e assim, é muito bonito quando a gente olha para uma constelação, de novo, sem julgamento, sem intenção, a gente vê realmente o que tem por trás, né? E o que tem por trás de todo o sistema familiar é amor, é muito amor. Então, todas as soluções, todas as respostas, tudo que a gente vê numa constelação, tudo tende a ir para um fluxo de amor. O que a gente precisa é ajudar a colocar dentro das ordens, as ordens do amor, que é o pertencimento, que é a hierarquia e que é a troca equilibrada, tá bom? Valéria aqui também perguntou como funciona a constelação em relação às adoções. O Bert Hellinger fala que a criança ela deve permanecer na família de origem. Como é, aquele é o sistema familiar, aquele é o sistema que vai trazer equilíbrio, aquele é o sistema que vai realmente promover a vida dela, né, dentro do seu campo, do seu sistema. Então, essa é a frase que ele traz. Mas quando a gente fala de adoção e a gente fala, poxa, não foi possível aquilo, ou não se sabia disso, então a criança foi para adoção, não importa, né? Mas a adoção aconteceu. É muito importante para a pessoa que é adotiva, ela olhar para o seu sistema de origem, ou seja, para os seus pais biológicos, e agradecer pela vida e dar um passo muito difícil e muito importante, que é renunciar aos pais biológicos, no sentido de que agora eu vivo com os meus pais adotivos.
Se ela não consegue fazer isso, ela sempre vai ter insegurança. Insegurança de que, será que meus pais vêm me buscar? Isso é tudo muito profundo, muito no inconsciente. Isso não é uma resposta consciente que você vai perguntar e a pessoa vai ver aquilo acontecendo com ela. Não, isso está muito profundo, está, né, em camadas profundas do inconsciente, mas ela fica esperando os pais voltarem para buscar. Então, o processo, né, quando você é adotivo, é você olhar para os seus pais adotivos, entender, né, que você tem essa vida com eles e você renunciar aos pais biológicos, se é que isso é possível, quando isso for possível, né, para que essa insegurança ou para que essa vida possa fluir, porque às vezes a vida trava, às vezes a vida não flui, tá bom? As suas constelações em grupo começam sem dizer o que está sendo constelado? Não, normalmente a gente fala, se a pessoa pede para ser oculta, também tem essa possibilidade da gente fazer a constelação oculta, da gente não falar do que está sendo constelado, é possível fazer. Mas normalmente a gente fala assim o que é sempre o essencial, a gente não fica falando muito não, tá bom? Ao ser chamada para representar um papel, mesmo tinha muito tudo a ver com uma situação familiar minha. É assim? É assim mesmo, Débora. Depois eu convido você a ver o comecinho da live, quando eu explico, né, e falo aí por que isso acontece ou como que a gente está ligado. De certa maneira, a gente está tudo ligado no campo, né? Então, quando a gente faz uma constelação em grupo, então a gente permite que outras pessoas também vivam aquilo e que outras pessoas também se curem. E isso é muito bonito, né? Isso é um passo muito importante, é muito interessante mesmo, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada para vocês, muito obrigada pela presença. Um beijo, até a próxima.